Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha do Normalize Solar Oil Control, mas eu achei que vai ficar mais interessante para fazer vocês entenderem melhor como ele é, se eu fizer junto a comparação com o Normalize Solar Matte Intense, que está há mais tempo no mercado, e eu achei eles muito parecidos, ou para não falar assim, iguais na minha pele. Então eu vou fazer umas comparações aqui e eu espero muito que vocês entendam a proposta desse produto para ver se é a melhor opção para você. Vamos lá! Então, gente, eles são parecidos no nome, são parecidos nas embalagens, olha aqui, ó, bem parecidinho mesmo, um detalhezinho de cor, né, bem pequeno mesmo que diferencia. E são iguais no preço. A Adatina vende por R$ 116 na loja da Adatina. Porém, eu esse fim de semana mesmo encontrei oferta do Normalize Matte Intense por R$ 85. Então, dá uma pesquisada online, vê se aí tem na sua cidade tem alguma farmácia que vende a Adatina, porque os preços variam, sim, né? Mercado, né, gente? Então, vale a pena sempre pesquisar. Me segue também no Instagram, viu? Porque sempre que eu encontro promoção, eu tenho alguns cupons de desconto em algumas lojas também, então eu tô sempre mostrando por lá. Então vai lá no @luvilela_paz, sempre que eu vejo promoção de qualquer coisa, uma coisa interessante, eu coloco lá nos stories. Uma coisa que eu já quero começar contando para vocês é que assim que eu usei a primeira vez o Solar Oil Control, eu reconheci na minha pele as mesmas sensações que eu tenho, que eu sempre tive usando o Normalize Matte. Então eu comecei uma saga, ainda bem que eu recebi os dois quase ao mesmo tempo, então eu tava com os dois aqui novíssimos, recém-abertos, e aí eu comecei uma saga para usar um e outro, para ver que diferença que eu poderia perceber, que valeria a pena comprar um ou outro, né, para ver qual que é melhor, qual que eu escolheria para mim, como que eu iria fazer a resenha para diferenciar os dois, enfim. Quem me acompanha no Instagram me viu usando, eu passava metade do rosto, eu passava o Solar Oil Control e na outra metade o Matte Intense. Então eu cheguei a esse ponto. A grande maioria dos testes que eu fiz foi assim, inclusive, quando eu levei pra praia, eu levei os dois e eu fazia isso, eu dividia o rosto, usava os dois ao mesmo tempo para ver se depois de algum tempo eu comparava e via alguma coisa. Então deixa eu começar aqui fazendo a comparação das composições pra gente entender um pouco. Dá uma olhada nessa tabela. Tudo que vocês viram de verde é o que são os ingredientes que eles têm em comum. E como eu sou de exatas, eu fiz as contas, né, gente? 76% dos ingredientes são comuns entre os dois protetores. Mas vamos lá, o que é mais importante eu falar? Eles têm os mesmos filtros. Ele é considerado um protetor híbrido, porque tem os dois tipos de filtro. E os filtros são os seguintes. Os filtros orgânicos ou químicos, né, são o UV-NU A+, o UV-NU T150, Tinosorb S, Tinosorb M e Octinoxat. Então, os filtros são os mesmos nos dois, os filtros orgânicos. E também tem um filtro físico ou inorgânico, que é o dióxido de titânio, que também está nos dois. Então, em relação aos filtros, eles são iguais. Lembrando que eu tô falando que são iguais na presença dos ingredientes, porque uma coisa é a composição, outra coisa é a fórmula, né? Então pode ser que exista alguma diferença de quantidade nas fórmulas aqui, mas isso também nem interessa muito pra gente aqui, né? Bom, o que mais que eles têm em comum? FPS é o mesmo, que é 50, e PPD, que é 16.9, informado pela própria Adatina. Então isso também é uma coisa em comum. Então o que vai ter de diferente? Se você olhar os ingredientes que são diferentes entre um e outro, são exatamente os que formam o filme sobre a pele e que dão essas sensações diferentes que às vezes a gente percebe entre um e outro.
De todas as vezes que eu mostrei os dois produtos no Instagram, apenas 2 pessoas falaram que usaram os dois, porque a grande maioria que conhecia um deles conhecia só o mate, porque o Oil Control é um lançamento mais recente, então não é muita... Não tem tanta gente assim que, pelo menos que me segue, que comentou comigo, que já tinha usado o Oil Control. E apenas 2 pessoas comentaram comigo que já tinham usado os dois e que sim perceberam uma diferença, principalmente após algumas horas de uso. E aí percebeu que o Oil Control ficava mais sequinho mesmo. Porém, gente, em todos os testes que eu fiz, a minha pele não exigiu uma performance diferente dos dois. O que eu quero dizer com isso? O Matte Intense sempre ficou sequinho na minha pele, sempre controlou a minha oleosidade, e olha que eu conheci esse produto, deve ter sido mais ou menos em 2015. Eu morava no Rio de Janeiro, eu peguei muitos verões com ele, inclusive eu sempre gostei de usar por baixo de maquiagem, porque eu sabia que ele ia segurar a oleosidade e ia fazer a maquiagem durar mais. Então, eu sempre comentei em várias resenhas que para minha pele oleosa, principalmente quando ela exige mais controle, o meu protetor preferido da Adatina sempre foi o Matte Intense. Então, quando eu conheci o Oil Control, eu reconheci nele muitas características que estavam me fazendo igualar ao Matte Intense. Acontece que a gente tem que levar em consideração que eu usei esse produto em julho, agora também em agosto, e em algumas situações só eu peguei uns dias de sol. Eu fui à praia e ao final do dia eu até percebia uma diferença só em relação ao toque, que o Oil Control ele fica como se fosse assim, após algum tempo, como se tivesse um pozinho sobre a pele, não visível, tá, gente? Não fica um pó visível não, é só no sensorial mesmo. E o Matte Intense continua deixando a mão sem deslizar, deixando mais sequinho mesmo. Isso, após algumas horas no sol, na praia, eu percebi isso, mas assim, observando muito mesmo. Porque no geral, eu achei realmente muito iguais na minha pele. Então, a minha pele pode não ter exigido deles, né, uma performance diferente. Então, se você de repente está no auge da sua oleosidade e for usar esses produtos no verão, aí sim pode ser que você perceba alguma coisa. Inclusive, eu vou repetir aqui os testes que eu fiz. Esse é o Oil Control e eu vou passar em um lado só do rosto e do outro lado eu vou passar o Matte Intense para que vocês também, quem sabe, né, vocês percebam alguma coisa. Tentar passar exatamente a mesma quantidade. Isso aqui foi até muito, né? Mas tudo bem. Passar o Oil Control aqui. Aqui, gente, assim que passa, ele seca e não demora nada para secar. Agora eu vou pegar o Matte Intense e passar do lado de cá. Em relação às características mesmo, assim, do produto, né? Esse cremezinho, não chega a ser gel, mas também não é muito denso. As características de espalhar, de cheiro, o visual e o toque deles assim na hora de espalhar, também é praticamente a mesma coisa, viu? E logo que você espalha também, eu tenho a mesma percepção dos dois. A mão não desliza, não fica aquele toque aveludado não, ele matifica mesmo, ele chupa a umidade da pele, então a sua mão nem desliza, a sua mão para aqui assim na pele. Então, gente, tá aqui os dois, ó, Matte Intense do lado de cá, Oil Control do lado de cá. Vejam se vocês percebem alguma diferença no visual, no toque, realmente é a mesma coisa na minha pele. O que eu sugiro então? Se você já conhece o Matte Intense e a sua pele responde bem, ou seja, não exige mais controle do que ele já oferece, então se você não quiser mexer em time que está ganhando, então continue com o Matte Intense. Porque pode ser que se você usar o Oil Control, ou você vai perceber a mesma coisa, ou então pode ter alguma coisa nesses ingredientes aí diferente, nessa fórmula que é um pouco diferente, que não vai te agradar.
Então, se a sua pele não está exigindo muito e o Matte Intense já dá conta, então é mais seguro continuar com o Matte Intense. Agora, se você gosta do Matte Intense, mas percebe que em algumas situações ele não está dando conta o suficiente, se sua pele está com uma oleosidade excessiva e você acha que podia ter alguma coisa melhor, aí sim vale a pena partir para a tentativa do Oil Control. E isso eu tô dizendo, gente, por causa da proposta dos dois produtos, né? Porque a diferença, segundo a Adatina, era para ser exatamente a questão do controle da oleosidade. Por quê? Resistência ao sebo, os dois prometem. Esse toque seco prolongado, os dois prometem. Então, a única coisa que realmente diferencia a proposta do Oil Control é um controle maior de oleosidade. Mas quem vai precisar disso é a pele que está realmente com um descontrole. Então, realmente não é o meu caso, principalmente atualmente no inverno, né? A minha pele fica sob controle no inverno nesse quesito de oleosidade. Então, eu espero muito que vocês tenham entendido, né, o que eu percebi usando os dois e usando os dois ao mesmo tempo, porque eu usava assim, exatamente assim, um de um lado, o outro de outro, para ver se eu conseguia pegar alguma coisa, mas mais do que isso, seria forçar a barra e inventar coisa aqui para falar para vocês. E realmente eu não vou fazer isso porque eu achei eles muito iguais na minha pele. Então, como o Normalize Matte sempre foi o meu preferido, eu tenho que, né, colocar esses dois aqui no pódio junto com o Biosole Fluid, que também tive uma ótima experiência com ele. É um pouco diferente, tem resenha dele aqui no canal, então eu acho esses três muito bons para quem tem pele oleosa. Um beijo e até o próximo vídeo.